Dando continuidade à semana 2, a partir de agora eu vou mostrar algumas ferramentas de administração do Windows que são muito utilizadas, são muito necessárias para a utilização de um operador de computador. Quase que todas essas ferramentas vão ser encontradas aqui no painel de controle. Lembrando que o painel de controle ele tem dois modos de visualização. O primeiro modo, que é esse que está sendo exibido aqui, é o modo por categoria. Ou seja, cada tópico está incluído dentro de uma categoria em que ele faz sentido. Por exemplo, tudo que se refere a usuário e segurança está dentro desse tópico. Todas as rotinas que tratam do sistema como um todo e da segurança estão também aqui dentro dessa categoria. E eu tenho esse outro modo de visualização, que são ícones pequenos ou ícones grandes. Então vai dar facilidade e adaptação de cada pessoa. Então eu vou passar aqui sobre alguns tópicos que são os mais importantes. Eu vou deixar no modo de categoria, porque ele faz um pouco mais de sentido uma vez que ele agrupa as informações. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar, que a gente vai ver aqui agora, é a ferramenta utilizada para desinstalar um programa. Então, qual método que eu posso utilizar para desinstalar um programa que eu não queira mais? Por exemplo, aquele CPU-Z, para quem acompanhou, né, aqui as minhas aulas, nós instalamos esse programa aqui e depois nós instalamos esse outro. Se eu não quiser ele mais, como é que eu faço para desinstalar? Alguns programas, mas nem todos, oferecem um desinstalador. Então, por exemplo, o CPU-Z, eu posso encontrar aqui o atalho dele no menu iniciar, e aqui eu tenho uma ferramenta para desinstalar. Da mesma maneira, esse Driver Booster também tem. Só que nem todos os aplicativos oferecem esse desinstalador como um atalho aqui no menu iniciar. Então, se ele não estiver aparecendo ali no menu iniciar, eu vou utilizar a ferramenta de desinstalar programas que nós acessamos pelo painel de controle, que é aqui. Aqui são listados todos os programas que foram instalados pelo usuário do computador. Então, se eu quiser desinstalar, que é o CPU-Z, eu vou clicar e vou apertar desinstalar. Ele está perguntando, você tem certeza que você quer remover todos os componentes do CPU-Z? Sim. Uma vez desinstalado, ele sai aqui da lista. Eu tenho algumas informações aqui, por exemplo, de tamanho. Qual foi o tamanho desse programa? O tamanho que ele ocupa do disco rígido. Eu posso ordenar, né, pelo tamanho ou pela data em que ele foi instalado. Então, no caso aqui, eu quero desinstalar também esse Driver Booster. Eu seleciono e vou desinstalar. Vou remover ele do computador. Pronto, finalizei a desinstalação. E agora, como é que eu faço? Eu posso utilizar tanto esse botão aqui para voltar para o painel de controle, quanto eu posso voltar para uma outra categoria, que é a categoria de programas e recursos, que pode ser acessado por essa opção aqui. Lembrando que nós acessamos este atalho aqui, desinstalar o programa, mas eu posso acessar a categoria programas. O que eu posso visualizar por aqui? Primeiro, eu tenho um atalho que também era exibido na tela anterior para desinstalar um programa, que foi a tela que nós acessamos. Eu posso acessar essa opção aqui para ativar ou desativar recursos do Windows. Essa tela ela é utilizada para quê? Por exemplo, eu não quero que os jogos que ficam disponibilizados aqui, por exemplo, no menu iniciar, jogos, eu não quero que esses jogos aqui estejam habilitados para os usuários. Eu quero remover todos esses jogos aqui. Então, eu posso utilizar aquela ferramenta para desinstalar os jogos. Eu não quero habilitar, então eu iria tirar esses jogos aqui. Por padrão, o Windows vem com o Internet Explorer, que é esse navegador aqui embaixo, aqui,
Eu não quero o Internet Explorer, eu posso desmarcar ele aqui. Ele está me avisando que se eu tirar o Internet Explorer, alguns programas e recursos podem também ser afetados. Se você decidir que quer retirar, clique em sim. E aqui eu tenho algumas outras ferramentas, como por exemplo o Microsoft.NET Framework. Esse .NET Framework ele é utilizado por alguns aplicativos que foram desenvolvidos utilizando soluções da Microsoft. Outras coisas que eu tenho aqui, outros processos aplicativos, é esse serviço de informações da internet. Com esse serviço aqui, é possível eu hospedar sites no computador, publicar um site nesse computador. Enfim, essa ferramenta ela é utilizada para ativar e desativar recursos do Windows. Então, se eu sei que é um recurso que pode ter vindo embutido no Windows, eu posso desmarcar essas opções por aqui. Outra opção importante é essa aqui, exibir atualizações instaladas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre atualizações, mas aqui eu posso visualizar todas as atualizações que foram feitas pelo computador, pelo Windows. Eu posso, por exemplo, desinstalar alguma delas, se eu não concordar, se eu não quiser, ou eu achar que depois de determinada atualização o computador parou de funcionar, ou ele está funcionando de um modo muito ruim, eu posso desinstalar alguma dessas aplicações. Outro item lá da categoria de programas é executar programas criados para versões anteriores. Eu particularmente nunca utilizei essa opção porque normalmente se você tem algum programa que você quer utilizar na versão do Windows 7, por exemplo, e ele não funciona nessa versão, mas ele funcionava, por exemplo, no Windows Vista ou no Windows XP, quando você executar esse aplicativo e ele der algum erro de execução, vai ser exibida uma tela para você perguntando se você quer tentar o modo de compatibilidade, que faz a mesma função desse item aqui. Então esses são os itens principais, os itens mais importantes dessa categoria de programas e recursos. Ainda dentro da categoria de programas, nós temos essa opção aqui, de programas padrão. O que significa isso aqui? Por exemplo, quando eu clico em cima de um arquivo de música, ele abre, por exemplo, com o Windows Media Player. Quando eu clico em cima de uma imagem, ele abre com o visualizador de fotos do Windows. Quando eu coloco, por exemplo, um CD ou um pendrive, algum tipo de ação é executada automaticamente. E por aqui eu posso trocar esse comportamento. Por exemplo, quando eu visualizo os programas padrões, eu posso clicar aqui no Internet Explorer. Esse programa ele é um navegador e o Firefox também é um navegador. Qual que eu quero que seja o navegador principal? Eu vou clicar em cima do que eu quiser e vou marcar aqui, definir esse programa como padrão. Eu queria que o Windows Media Player fosse o player de músicas padrão do computador. É só clicar aqui em cima desse definir esse programa como padrão, que ele vai ser o player oficial de todas as músicas do computador. Também aqui eu posso visualizar o que acontece quando eu coloco um CD de música. Eu posso, por exemplo, escolher a opção de que vai reproduzir esse CD automaticamente usando o Windows Media Player, ou vai abrir usando o Windows Media Player, ou não vai fazer nenhuma ação, ou sempre vai perguntar. E isso para diversos tipos de arquivos, tanto músicas, arquivos de vídeo, arquivos de imagem, arquivos, ou CD, pendrive com software, jogos e por aí vai. Ainda nesse tópico de programas, nós temos aqui a opção de fazer com que determinado tipo de arquivo abra com um programa padrão. Por exemplo, aqui eu tenho um arquivo que é o .mp3 ou .mp4 aqui. Eu quero que ele abra com determinado tipo de programa. Eu gosto, por exemplo, do VLC ou eu gosto do Winamp. Se esses programas estiverem instalados, eu posso clicar em cima desse MP3 e alterar programa. Se eu quiser que ele seja aberto com o Windows Media Center, eu clico aqui e aperto OK.
automaticamente, quando eu clicar em cima de um arquivo de música .mp3, ele vai abrir com aquele programa que eu escolhi aqui. No caso, eu visualizo que o programa atual, o programa padrão atual é o Windows Media Player, mas eu posso alterar essas associações da maneira que eu bem entender. Por fim, eu posso utilizar esses gadgets da área de trabalho. Isso aqui, basicamente, são programas que ou me fornecem informações de tempo, ou ele exibe um relógio aqui no canto da tela, por exemplo, um medidor de CPU. Eu vou clicar com o botão da direita e vou apertar em adicionar. Ele vai mostrar para mim a utilização de CPU aqui na tela. Então são informações que podem me ajudar, como por exemplo, eu queria não só utilizar esse relógio do Windows aqui embaixo, eu queria colocar um relógio personalizado, olha aqui, então eu posso adicionar um relógio, a informação vai ser exibida aqui, ó. Em todo lugar em toda a tela que eu estiver, o relógio está sempre visível. Uma vez que eu não quero mais, eu posso simplesmente fechar eles aqui, ó. Então ali fica a opção de adicionar os gadgets. Da parte de programas, basicamente seria isso aqui. Outro tópico bem interessante é esse sistema de segurança. Porque a partir da versão do Windows Vista e depois do Windows 7, foi adicionada essa central de ações, que também pode ser acessada por essa bandeirinha vermelha aqui embaixo, ó. Essa central de ações, ela veio com o intuito de deixar reunida todas as informações que se referem a coisas importantes no computador, como por exemplo, um antivírus desatualizado ou ausente, opções de atualização automática do Windows desativadas, ou então quando problemas foram encontrados com determinados tipos de programa, um firewall desabilitado, enfim, vários tipos de ações. Então é mesmo uma central de ações. Aqui, ó, ele está me informando já, eu tenho um problema de segurança, que é o que? Ele não está encontrando um antivírus. Se eu ainda não instalei o antivírus, é recomendável deixar essa tela, esse aviso ativado. Mas eu não sei encontrar, eu não sei como eu posso obter um antivírus. Você pode utilizar essa opção aqui, ó, localizar um programa online, que ele vai te ajudar. Ele está verificando um problema na manutenção, que não foi feito ainda um backup dos arquivos do computador. Ele me mostra aqui. Então, essa central está me mostrando esses dois problemas. Mas eu tenho também essa visualização aqui por essa bandeirinha. Se eu clicar aqui, ele está me falando, localize o programa de vírus e configure o backup. E aqui eu tenho algumas opções, que eu não vou entrar em detalhes, mas que um operador de computador pode utilizar, que é para alterar configurações da central de ação. Por algum motivo eu não quero mais ser avisado acerca do antivírus. Eu posso desmarcar aqui, eu não quero mais receber mensagem de proteção contra vírus, nem de firewall, nem do Windows Update e por aí vai. Eu não quero receber mensagens sobre o tópico manutenção. Eu desmarco tudo aqui e clico em OK. Voltando aqui para o sistema de segurança, eu tenho aqui esse firewall do Windows. O que é um firewall? Um firewall é uma ferramenta que gerencia o tráfego de informações da internet para o computador, do computador para a internet. Ou seja, o tráfego de entrada e saída. Essa gerência ela depende do tipo de conexão que está sendo feita. Por exemplo, eu consigo visualizar que a conexão que está sendo feita aqui hoje, que é através de uma rede que me dá acesso à internet, ela é uma rede de casa ou de trabalho. Então, dependendo do tipo de conexão aqui, eu posso estar me conectado a uma rede pública, no caso eu estou desconectado. Posso estar conectado a uma rede de casa ou trabalho particular. E o firewall, ele me permite definir regras dependendo do tipo de rede que eu estou conectando. Se eu estiver conectado em casa ou numa rede do trabalho,
teoricamente é uma rede mais segura. Eu posso, por exemplo, liberar alguns tipos de conexão no computador, ao computador. Enquanto que se eu estiver numa rede pública, um aeroporto, um restaurante, um shopping, é recomendável bloquear alguns tipos de conexões. E como que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, permitir um programa ou recurso através do Firewall aqui. Eu posso clicar aqui em alterar configurações e falar assim, por exemplo, eu quero que dispositivos portáteis de rede sem fio na rede pública seja permitido e na rede privada não. Eu posso marcar que serviços de logon de rede podem funcionar tanto na rede privada quanto na rede pública. O programa que eu quero não está listado aqui, eu posso permitir um outro programa e procurar em que lugar que esse programa está instalado. Ele está instalado ali na pastinha arquivos de programa, em algum lugar. Eu vou encontrar ele, por exemplo, se fosse esse DVD Maker, vou clicar aqui em adicionar e eu vou dizer que ele está permitido na rede doméstica, na rede pública, ou ele não está permitido e vou clicar em OK. Além disso, eu posso alterar configurações de notificação. Quando o Firewall estiver ativado ou desativado, eu quero ser notificado, ou quando alguém tentar fazer uma conexão que não é permitida, eu exibo uma mensagem ou não. E posso, por exemplo, desativar o Firewall. Logicamente não é tão recomendável você desativar, mas eu posso desmarcar ele e falar, não quero ativar agora. Imediatamente é exibida uma informação aqui, na central de ações. Olha, o Firewall do Windows está desativado. Clique aqui para ativar. Clicando ali, ele ativou automaticamente. Existem algumas configurações avançadas, mas normalmente apenas um especialista em redes vai ter um pouco mais de noção sobre o que fazer em relação ao Firewall. Você precisa de um pouco mais de conceito sobre protocolos, TCP/IP, UDP, protocolos ICMP, SNMP, o que é uma entrada, uma saída no Firewall e por aí vai. Mas basicamente o Firewall ele tem essa finalidade de proteger o seu computador contra conexões indevidas. Agora, se eu quiser saber um pouco mais de informações sobre o computador em que eu estou trabalhando, eu posso visualizar essas informações de sistema, onde eu consigo visualizar a versão do Windows e uma classificação do computador. Essa classificação ela leva em conta o quê? O processador utilizado na máquina, a quantidade de memória, o tipo de sistema, e ela faz uma classificação, um índice de experiência. Quanto maior essa classificação, melhor é o computador. Consigo visualizar aqui o tipo de sistema, se ele é um Windows 64 bits ou um Windows 32 bits, e informações relativas à rede, por exemplo, qual que é o nome desse computador? Lenio PC. Ele está em algum grupo de trabalho? Sim, que se chama Workgroup. E aqui eu tenho a informação de que o Windows ele não está ativado, tanto que ele está me dando a informação aqui, um dia para ativar. Eu posso tentar ativar pela internet ou então colocar uma chave de produto. Se por acaso eu tiver uma caixinha de instalação do Windows, eu comprei o Windows, veio uma caixinha que nela tem um código de licença. Por aqui eu vou acessar uma ferramenta que nós já vimos anteriormente, que é o gerenciador de dispositivos. Outra informação importante que nós conseguimos acessar através dessa ferramenta de sistema é relacionado à proteção do sistema. Esta proteção do sistema, na verdade, é uma ferramenta que também é acessível por outros locais, mas que permite eu criar imagens do Windows. O que é isso? Imagine que eu tirasse uma foto da maneira como o Windows está funcionando agora. E daqui uma semana eu instalo um aplicativo e eu vejo que o meu sistema não está funcionando adequadamente. Por mais que eu tenha às vezes desinstalado esse aplicativo que fez com que o meu sistema ficasse instável, pode ser que o Windows não volte
ao estado anterior, ele continue dando problemas. Esta restauração do Windows, que eu posso acessar por aqui, ela me permite restaurar arquivos e configurações do sistema a uma data anterior. Por exemplo, eu posso tentar restaurar esse computador para uma data quando foi feita uma atualização crítica pelo Windows Update. Eu posso clicar aqui e tentar fazer a restauração para voltar ao computador a um estado em que ele estava funcionando adequadamente. Se por acaso eu quiser criar um ponto de restauração automático, eu posso vir aqui e colocar, é um teste do sistema, e eu vou criar um ponto de restauração. Quando eu quiser restaurar o computador daqui a alguns dias ou daqui a pouco mesmo, e eu acessar essa opção de restauração do sistema, este momento em que eu acabei de criar ali um ponto de restauração vai ser exibido. Está aqui, teste do sistema. Então, se eu clicar nessa opção e mandar a restauração ser executada, eu vou restaurar o computador para o ponto em que ele estava nesta data, neste horário. Isso muitas vezes resolve alguns problemas do computador. E eu tenho algumas configurações avançadas do sistema, que normalmente devem ser utilizadas por pessoas que têm um maior conhecimento acerca do funcionamento do computador, a nível de hardware e um pouco mais de experiência a nível de software. Um item que normalmente é utilizado é esses variáveis de ambiente. Então, em muitos cenários, você pode ter que mudar essas variáveis de ambiente. Eu não vou entrar nesse ponto não, mas eu queria mostrar para vocês como que acessa essa tela de variáveis de ambiente. Ok, então voltando aqui ao item Sistema e Segurança, eu tenho o Windows Update. Então essa opção aqui eu vou ter que explicar com um pouco mais de detalhes. Basicamente essa ferramenta faz o seguinte: imagine que quando o Windows foi lançado, esse Windows 7, pode ter sido há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás. De lá para cá, muitas melhorias foram efetuadas no Windows, muitos erros foram corrigidos, muitas melhorias e modificações foram feitas. E o Windows Update é a ferramenta que faz com que essas atualizações, essas correções, essas melhorias possam ser instaladas no computador. Aqui mesmo eu consigo visualizar o quê? Que uma atualização importante está disponível e 10 opcionais também estão disponíveis. Mas de onde que essas atualizações vieram? O Windows, assim que ele percebe que ele está conectado na internet, ele começa a fazer o download dessas atualizações. E, dependendo da configuração que nós vamos verificar aqui, nessas configurações daqui a pouco, o Windows ele pode instalar essas atualizações automaticamente, ele pode só baixar e permitir que o usuário escolha a hora de instalar, ou eu posso dizer que eu não quero que essas atualizações estejam disponíveis. É muito recomendável deixar essa opção de atualização disponível. Pode ser que, se você não fizer a atualização desse Windows Update, o seu computador esteja mais vulnerável a ataques, a travamentos, a problemas. Então, eu poderia clicar nesse instalar atualizações, que vai fazer a instalação para mim automático. Só que eu vou mostrar para vocês que eu quero visualizar quais atualizações estão disponíveis. Eu posso clicar aqui e obter um pouco mais de informações. Se mesmo assim eu visualizar que eu não entendi direito o que essa atualização faz, eu posso buscar aqui mais informações e eu vou ser redirecionado através do navegador para um site da Microsoft que me dá maiores informações sobre essa atualização. Se eu tiver aqui, por exemplo, mais de uma atualização, como é o caso dessa aqui, que eu tenho 10 atualizações, eu posso marcar, eu quero essa aqui, e clicar em OK. Isso não vai iniciar imediatamente a instalação. Só vai mostrar para mim que eu tenho uma atualização disponível e uma está marcada. Eu tenho 10 atualizações disponíveis e 4 está marcada. E elas só vão ser instaladas no momento em que eu clicar aqui em instalar atualizações. Agora, eu posso modificar essas alterações, modificar essas configurações.
Do modo em que está aqui marcado, muito provavelmente quando eu mandar desligar esse computador, o Windows vai instalar todas essas atualizações para mim. Porque está marcada aqui a opção de instalar automaticamente. Isso faz com que elas sejam baixadas e instaladas automaticamente. Isso aqui tem um ponto negativo. Por exemplo, imagine que você está atrasado para uma reunião e precisa desligar o computador, chegar nesse local da reunião e começar a sua apresentação. Pode acontecer que nesse momento, quando você manda desligar o computador, o Windows resolva instalar, sei lá, 50 atualizações, o que pode demorar até 1 hora. Isso não é interessante. O legal é você fazer o quê? Eu gosto, de fazer, baixar atualizações, mas permitir que eu escolha quando instalar. Se eu verificar que agora eu terminei o meu serviço do dia e tem atualizações para serem instaladas, eu mando instalar na hora que eu quiser. Se eu tiver apertado do serviço, eu falo, não, instala em outro momento. Então ele é mais interessante. Essa outra opção faz o quê? Ela procura atualizações, mas permite que o usuário escolha quando baixar e quando instalar. Isso aqui pode ser utilizado em cenários em que eu quero economizar a internet, a banda que eu contratei. Por exemplo, eu utilizo uma internet 3G. Ao invés de deixar o Windows fazer o download na hora que ele quiser, eu escolho o momento em que o Windows vai baixar isso. Por exemplo, quando eu chegar em um lugar, na minha casa ou em outro lugar em que eu tenha internet Wi-Fi ilimitada, porque aí não vai consumir do meu plano de dados. Ou uma opção que está escrito aqui que não é muito recomendada é nunca verificar se há atualizações. Então eu vou pedir apenas para baixar as atualizações, mas permitir que eu, usuário, escolha quando instalar. Eu poderia forçar aqui uma procura, uma busca por atualizações. Isso não é necessário porque o Windows já faz isso de tempos em tempos. E aqui eu posso verificar quais são as atualizações que já foram instaladas. Por aqui eu apenas visualizo as atualizações instaladas. Se eu quiser remover, eu posso acessar a ferramenta por aqui, atualizações instaladas, e eu posso desinstalar. Lembrando que nós chegamos nessa tela também pelos programas e recursos, por outra categoria. Com isso eu finalizo o tópico de Windows Update. Esse tópico de opções de energia, ele permite alterar algumas informações, seja quando eu estiver trabalhando com notebook, que normalmente eu tenho que ter um maior tempo de duração da bateria, quando eu estou trabalhando com um desktop. Por quê? Supondo que eu trabalhe de tempos em tempos na minha casa. Eu trabalho só na hora do almoço, depois eu vou trabalhar só à noite. Eu posso criar um plano personalizado de energia, em que eu defino o horário em que o monitor desliga automaticamente, que os discos desligam. Eu posso escolher um tempo para desligar o vídeo, ou então eu posso personalizar tudo do meu gosto. Desligar o vídeo. Isso aqui se trata de um notebook. Quando eu estiver na bateria, ou seja, não estiver conectado à energia elétrica, ele desliga em 5 minutos depois que não há nenhum tipo de movimentação, seja do mouse ou do teclado. Se ele estiver ligado à energia, ele desliga em 10 minutos. Só que eu posso alterar cada item. Por exemplo, o disco rígido. Eu quero desligar ele após tantos minutos se ele estiver na bateria, após tantos minutos se ele estiver na tomada. Configurações USB, configurações de vídeo, de bateria. Então eu posso definir bem detalhadamente o modo de gerência da energia. Agora, dentro desse tópico de ferramentas administrativas, eu tenho aqui o agendador de tarefas, que me permite definir uma determinada tarefa, seja abrir um determinado documento do Word, ou abrir o programa antivírus, ou reiniciar o computador em um determinado horário. Ele me permite agendar algum tipo de tarefa para ser executada em um dia, horário específico. Outra opção importante aqui é relacionado a esse serviços. Porque essa ferramenta de serviços
me mostra todos os programas que trabalham em segundo plano, ou seja, normalmente ele não tem uma tela. Os programas que estão sendo mostrados aqui, ele não exibe uma tela para o usuário, mas isso não quer dizer que ele não esteja trabalhando em segundo plano. Por exemplo, o áudio do Windows, nós temos aqui uma ferramenta que me permite visualizar aqui, ó, o volume do som no computador. Agora, se eu desativar esse serviço aqui, repare que o Windows ele vai parar de tocar um som. Vai até, inclusive, sumir aqui ó, a opção de aumentar e diminuir o volume. Então, muitos programas trabalham com esse conceito de serviços. Então, essa é a ferramenta utilizada para gerenciar esses serviços no computador. E com isso eu finalizo aqui o tópico de sistema e segurança. Nesse tópico de hardware e som, são exibidos o que? As impressoras, os scanners, os aplicativos de som e os aplicativos de vídeo que estão instalados no computador. Então são itens muito simples, até a própria leitura dos tópicos aqui me permite entender exatamente o que cada tópico faz. Um outro item importante, esses 3 itens aqui, eles são autodidatos, tá? É muito fácil você entender o que ele faz simplesmente acessando. Então não cabe tanto, são itens muito simples, a maioria relacionados com personalização de fundo de tela ou como que eu quero que o mouse, o ícone do mouse seja exibido e que não é um foco aí de um operador de computador. Agora esse item aqui, contas de usuário, ele é um item muito importante. Por quê? Lembra que eu tinha comentado com vocês que mais de um usuário pode utilizar o computador? É através dessa opção que eu vou criar mais usuários. Olha, adicionar ou remover contas de usuário. Atualmente eu tenho um usuário lênio e usuário convidado. O usuário convidado ele está desativado. É um usuário que não tem direito de fazer instalação de programas, ele permite não fazer quase nada no computador. Seria para alguém que só quer acessar o computador, por exemplo, para acessar uma página da internet, ler um e-mail, fazer alguma coisa e desconectar. Agora, se eu quiser criar uma nova conta, eu utilizo essa opção aqui embaixo. Ó. Criar uma nova conta e coloco aqui, ó, usuário teste. Esse vai ser o nome do usuário, tá? E eu vou criar ele para vocês verem. Eu tenho esse usuário padrão, que é um usuário que não pode, por exemplo, instalar e desinstalar aplicativos e executar muitas opções do painel de controle que eu estou mostrando para vocês. Todas as opções que tem esse ícone aqui, ó, vou mostrar para vocês, já eu volto aqui. Esse ícone, que é um escudo, somente contas que são contas de administrador que conseguem acessar esse ícone aqui, ó. Então, se eu quiser criar uma conta, por exemplo, para o meu filho, eu não quero que ele possa fazer muita coisa no computador, somente acessar as páginas, ouvir uma música, criar um documento do Word, do Excel, mas eu não quero que ele tenha poder de administração no computador. Eu crio ele como um usuário padrão. Do contrário, não é uma pessoa já que sabe mexer no computador, ele tem noção do que ele está fazendo, eu posso criar ele como usuário administrador. E assim que eu criar essa conta, eu posso administrar ela, seja alterando o nome, criando uma senha, alterando essa imagem, eu poderia colocar uma foto, no caso aqui do meu filho, alterar o tipo de conta, eu criei ele como usuário padrão, agora eu quero mudar para administrador, então eu posso fazer essa alteração aqui, ou mesmo excluir a conta, tá? Agora, quando esse usuário se conectar pela primeira vez, ele vai ter uma série de arquivos, que eu já mostrei para vocês do meu usuário, mas ele vai ter uma série de arquivos exclusivos dele, que vai ficar onde esses arquivos? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esses arquivos do usuário que se chama filho vão ficar aqui, ó. Vai ser criada uma nova pasta aqui que vai se chamar filho e dentro dessa pasta vão estar todos os arquivos desse novo usuário. Então repare que
Cada usuário tem a sua pasta com os seus arquivos, ok? Agora, voltando aqui ao tópico de contas de usuário, o último item que eu vou explicar para vocês é o controle dos pais. Isso aqui me dá algumas ferramentas que me permitem, por exemplo, deixa eu colocar uma senha aqui, controlar o que o filho, o que aquele usuário pode fazer, se ele pode acessar determinado tipo de coisa, se ele não pode. Então, ele está falando que eu não posso aplicar um controle de pais em cima de uma conta administrador. Então, vou mudar esse usuário filho para uma conta limitada, uma conta agora que vai ser uma conta padrão e não uma conta administradora. E aqui eu vou aplicar algumas configurações. Que configurações são essas? Eu posso controlar quanto tempo essa conta filho aqui usa o computador, controlar quais jogos ele pode acessar. Eu posso permitir ou bloquear programas específicos. Então reparem que isso aqui é muito útil para quando você está liberando o acesso do computador a um usuário infantil. Que eu posso falar assim, eu não quero que ele abra esse programa, eu quero que ele possa jogar apenas esses jogos, eu quero que ele possa utilizar o computador por tanto tempo. Então é uma ferramenta bem útil. E com isso eu finalizo o tópico que eu queria tratar com vocês de ferramentas de administração. Que essas ferramentas elas ficam todas dentro do painel de controle. Então é muito interessante, é muito importante, aliás, vocês terem um pouco de conhecimento sobre essa ferramenta tão importante que é o painel de controle.